Já pensou em chegar no Enem com 4 apostas de temas de redação? Pois bem, hoje vocês vão ter essa lista. Olá, escritoras e escritores do Missal. Aqui é o Prof. Gabs. E hoje, o Luz Câmera Redação, a série do Me Salva, que vai te aprovar com um notão, vai estar imperdível. Então, bora falar sobre 4 apostas quentes para o tema de redação de 2022? E como vocês sabem, além das apostas, nós também iremos indicar para vocês alguns repertórios socioculturais bem legais para vocês utilizarem na abordagem desses temas. Mas antes de eu entregar tudo para vocês, bora anotar lá no caderninho que na nossa plataforma mesalva.com/redação você pode encontrar diversos temas e treinar muito com eles. E melhor, você terá também a sua correção feita por especialistas. Bom, vamos ao que mais interessa hoje. Eu e o Prof. Felipe selecionamos algumas apostas para vocês. E vale lembrar, tá? São apostas, não é nada cravado, nada escrito em pedra. E você pode estar se perguntando, como nós selecionamos esses temas? Bom, nós temos vários critérios. Sempre levamos em conta o perfil atual da prova, as comunicações e assuntos discutidos nas redes sociais do governo, pelos ministérios, em criações de novas leis, etc. E, claro, o nosso feeling como professores de redação do Missal. Sem mais delongas, vamos ao primeiro tema. Envelhecimento e cuidado. O aumento da negligência em relação aos idosos no Brasil. E por que esse é um tema tão importante de a gente estudar para o Enem 2022? Bem, porque desde 1998, lá na primeira edição da redação do Enem, a terceira idade ainda não foi pauta da prova. O que é muito estranho, né? O que vocês acham? Tem que ser abordada essa temática, tá? Vale lembrar que lá em 2009, o tema oficial ia ser a valorização do idoso, mas rolou aquele vazamento, né? Vocês sabem, e por conta disso a proposta foi anulada. Então, né, a gente já entendeu, o Enem queria ter abordado essa temática, só não abordou por causa de um vazamento e em algum momento do futuro a gente vai ter esse tema caindo no Enem. Será que em 2022? Pode ser que sim, tá? E aqui eu trago um dado para vocês que é bem importante também. No Brasil, atualmente, temos cerca de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E segundo a ONU, esse número deve crescer ainda mais. E estima-se que, lá por 2050, 1/3 da população será de idosos. Então, assim, se o tema da redação de 2022 não for sobre os idosos, eu aposto que em algum dos próximos anos, lá até 2050, com certeza vai ser, tá? Mas acho que ele vem bem antes ainda. É um tema que precisa aparecer na prova de redação em breve. Então, a gente já entendeu que essa temática vai assumir cada vez mais o protagonismo nas discussões sobre políticas públicas e direitos no Brasil. E com isso, o assunto vai acabar sendo abordado na redação em algum momento. Talvez nesse ano, quem sabe? Com a pandemia, infelizmente, nós vimos muitos idosos partirem, serem abandonados, perderem seus empregos ou adquirirem doenças psicológicas. Essa época não tem sido nada fácil para essa parcela da população, que tem sido bastante negligenciada. Por isso, é essencial que cuidemos dos nossos idosos, pois eles já cuidaram da gente um dia. É essencial que a gente valorize muito essa galera. Agora, deixa eu te indicar um repertório audiovisual maravilhoso para aquecer o seu coração. Up! Altas Aventuras. A animação produzida pela Pixar conta a história de Carl, um viúvo de 78 anos que luta para manter a sua casa, apesar da insistência de uma empreiteira que tenta se apossar do seu terreno. Por conta do falecimento de Ellie, esposa com quem Carl esteve junto durante toda a sua vida, ele se torna bastante introspectivo, desenvolvendo problemas emocionais e se sentindo bastante sozinho. Após um incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. Para evitar que isso aconteça, ele põe balões em sua casa e faz ela levantar voo. Essa é a magia da Pixar, né? Carl quer viajar para uma floresta na América do Sul, um lugar onde ele e Ellie sempre quiseram morar. Que fofinhos, né? Mas o Carl descobre que um problema embarcou junto da sua casa balão.
Russell, um menino de apenas 8 anos de idade. Pessoal, esse filme lindo faz a gente chorar e, além disso, é um repertório incrível para a redação. Tudo o que acontece com o Carl pode ser usado como paralelo para a situação que os idosos vivem no Brasil. Carl vivendo sozinho, sendo importunado por uma empresa privada, a falta de políticas públicas para defendê-lo e, claro, todo o estresse gerado pela solidão e pela falta de amparo estatal. Além disso, a segunda parte do filme, quando Carl viaja com sua casa, também é muito importante para nos mostrar que as pessoas da terceira idade podem passar por processos incríveis de autodescoberta. Carl nos prova que nunca é tarde para sonhar e realizar os nossos sonhos. E antes de irmos para a nossa segunda aposta, vocês sabiam que nós já temos disponível o nosso e-book com todas as apostas de redação para 2022? Basta clicar aqui no link da descrição e baixar de graça. Vamos para a nossa segunda aposta então. Prof. Felipe, o que manda por aí? Então, pessoal, a nossa segunda aposta de tema para o Enem 2022 é essa proposta que vocês estão vendo aqui, o desafio de reduzir a poluição marinha no Brasil. Vamos ver justificativas possíveis para a gente embasar por que essa é uma aposta quente para o Enem. Separamos aqui algumas razões para a gente observar. A primeira delas, gente, é o fato de que faz muito tempo que a prova do Enem não cobra na proposta de redação um tema dentro do eixo do meio ambiente. Isso faz com que, então, questões ambientais sejam uma aposta recorrente de possível tema de redação. A última vez que o Enem cobrou uma proposta ambiental foi em 2008, ou seja, já faz 14 anos que um tema ambiental não é cobrado. A última proposta foi essa aqui, em que se falava sobre a preservação da floresta amazônica e sobre a importância dos rios voadores para a geração de chuvas em outras regiões brasileiras. Então a gente deveria escolher aqui uma ação voltada a impedir o avanço do desmatamento e visando preservar a floresta e justificar no texto por que essa seria uma ação efetiva para isso, não é? Outra razão que a gente pode levantar aqui é o fato de que discussões envolvendo questões ambientais, como poluição, queimadas, desmatamento ou questões ligadas ao consumo consciente e à preservação ambiental, têm ganhado cada vez mais espaço na mídia. Inclusive aqui selecionei algumas manchetes para a gente ver isso na prática. Então a gente tem notícias, por exemplo, ligadas à Conferência do Clima, que foi uma reunião de vários países do mundo voltada a debater estratégias para justamente se reduzir a emissão de gases de efeito estufa que contribuem para as alterações climáticas. Se a gente olha para a lista de objetivos da ONU, para um desenvolvimento sustentável, a gente vai ver que no objetivo 13 a gente encontra uma preocupação em se buscar ações contra a mudança global do clima. E pensando mais aqui no contexto brasileiro, a gente tem visto com bastante frequência notícias alertando para o aumento das queimadas e do desmatamento em vários dos nossos biomas. Inclusive a gente comentou um pouco sobre o avanço das queimadas no bioma Pantanal no segundo episódio do Luz, Câmara e Redação, que foi um episódio voltado a debater como a novela Pantanal pode ser usada como repertório em diferentes temas. Então a gente vê que meio ambiente tem sido pauta de notícias na mídia com bastante frequência nos últimos tempos. E uma última razão que eu levantei aqui é o fato de que, mesmo que num primeiro momento a gente possa achar que temas ambientais sejam mais polêmicos, como a questão das queimadas ou do avanço do desmatamento, a gente deve lembrar também que meio ambiente não se resume somente a esses dois aspectos. Existe uma infinidade de temas envolvendo a preservação ambiental que podem sim ser tema de redação. Inclusive, para sustentar esse ponto, estou trazendo aqui para a gente ver a proposta de redação do Enseja deste ano, que é uma prova voltada aqui para pessoas de nível médio. Então essa aqui também é uma prova organizada pelo INEP, como a gente pode ver aqui, e o tema de redação desse ano foi justamente os desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente. Então vejo que na prova do Enseja veio aqui o eixo temático ambiental no tema de redação. Então isso também sinaliza a possibilidade de ele aparecer na proposta de redação deste ano. E aí por isso a gente escolheu então como tema o desafio de se reduzir a poluição marinha,
no Brasil, porque é um tema de redação que, num primeiro momento, não é polêmico, mas também engloba esse eixo temático do meio ambiente que há tanto tempo não é cobrado em um tema de redação do Enem oficial. Mas e aí, se esse fosse o tema de redação de fato, o que a gente poderia usar como repertório? Separei como dica aqui um documentário de 2016, que inclusive está disponível na Netflix para quem quiser assistir. O nome do documentário é Oceanos de Plástico. É um documentário de 2016 que vai justamente abordar como o lixo plástico que a gente descarta diariamente acaba sendo arrastado para os oceanos e forma gigantescas ilhas de plástico que ficam flutuando em alto mar. Um dos pontos que esse documentário vai levantar é que entre as consequências ali dessa geração de lixo plástico está justamente a questão dos microplásticos, que nada mais são do que pequenas partículas, de pequenos resíduos de plástico oriundos ali da exposição ao vento e ao sol. E essas partículas cada vez menores, elas acabam então entrando no organismo de animais que vivem no mar, e elas também, por serem muito pequenas, tornam muito difícil a limpeza desse tipo de lixo dos oceanos, o que vai dificultar então justamente o combate a esse tipo de poluição. E aí, qual que é o problema dos microplásticos aqui que o documentário vai abordar, né? É o fato de que, direta ou indiretamente, esse lixo acaba voltando para os seres humanos, porque o plástico no organismo dos seres vivos, ele é tóxico. E o que acontece? Muitos animais marinhos consomem essas pequenas partículas de plástico e eles podem eventualmente servir de alimento para pessoas, porque a gente sabe que muitos indivíduos consomem justamente peixes, não é? Que são seres marinhos, então, que podem estar com o organismo contaminado com microplásticos. E isso faz com que a gente, então, também ingira esse lixo plástico que a gente acaba utilizando em excesso e poluindo os mares. Por fim, um último ponto que o documentário explora é justamente essa questão da nossa dependência do plástico. Hoje, praticamente qualquer embalagem que a gente comprar em um supermercado, ela vai ser feita de material plástico. E aí o documentário vai apontar que nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente produziu, em termos de humanidade, mais lixo plástico do que em todo o século XX. E essa informação, então, chama atenção para essa nossa dependência dos plásticos na nossa vida cotidiana. Então, todos esses pontos que o documentário levanta são pontos que nós podemos usar para embasar a nossa argumentação sobre esse tema, caso ele venha a ser cobrado este ano. E aí, pessoal, será que cai esse tema na prova de redação? Como eu estava dizendo, faz muito tempo que temas ambientais não entram nas propostas do Enem. Então, sempre é uma aposta quente. Se você quiser treinar esse e outros temas de redação do eixo temático do meio ambiente, basta acessar mesalva.com/redação, enviar sua redação e ter o texto corrigido por um time de especialistas na prova do Enem. E aí, Prof. Gabs, qual é o próximo tema que tu vai mandar para nós? E o nosso terceiro tema de aposta é insegurança alimentar. Os desafios da desnutrição no Brasil. É só tragédia nesses temas de redação, né? Mas fiquem ligados porque o Enem é assim mesmo. A gente tem que abordar problema social e estão aqui os nossos problemas sociais brasileiros, né? Gente, a fome é uma das principais mazelas que ainda atingem o Brasil. E, claro, foi agravada pela pandemia. Prestem atenção nesses dados absurdos do mapa da fome no nosso país. Deixa eu trazer alguns dados aqui para vocês, para que a gente pense e critique essa situação gravíssima que o nosso país enfrenta. Segundo dados lá do Vigisan, em 2022, 33,1 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, chegando ao ponto de não terem o que comer. Gente, 33 milhões, tá? Esse é um dado importantíssimo para a gente lembrar para a hora da prova. Essa pesquisa, a mesma pesquisa do Vigisan, também mostra que mais da metade da população convive com a insegurança alimentar, pelo menos em algum grau. No grau leve, moderado ou grave, tá? Vale lembrar que, mesmo os graus leves ou moderados,
eles não podem ser normalizados de forma alguma, né? Qualquer tipo de déficit nutricional prejudica muito a vida de um indivíduo, em todas as suas esferas, em todos os seus espaços, tá? Agora, outro dado absurdo pra gente pensar também é esse aqui da Fundação Abrinq, que diz que 18 milhões, gente, 18 milhões de crianças estão em situação de insegurança alimentar no Brasil. E essa situação, claro, é muito triste, porque a fome compromete o desenvolvimento físico e psicológico dessas crianças, né? Além disso, alguém que passa fome provavelmente está em situação de precariedade em vários outros aspectos, como saúde, moradia, acesso à escola, no caso das crianças, né? Acesso ao lazer. Afinal, a nutrição está na base da nossa existência. Se a gente não tem acesso a nutrientes, o resto acaba não se completando, né? O resto acaba ficando quase que impossível de alcançar. Certo, pessoal? É por isso que devem existir cada vez mais políticas públicas para ajudar a melhorar esse quadro de desnutrição. E fica esse conselho, tá? Baita aposta para o Enem 2022 falar sobre fome, sobre insegurança alimentar. Em algum momento dos próximos anos, pode ter certeza, esse aí vai ser o tema do Enem. Será que é em 2022? Mas agora eu tô curioso para a quarta e última aposta de tema. Felipe, conta pra gente! Então, pessoal, chegamos ao momento da nossa última aposta de tema do episódio. Vou trazer uma proposta focada no eixo da economia. E o tema que eu escolhi é as potencialidades do turismo para a economia brasileira. Então, na dúvida sobre o que a gente pode falar a respeito desse assunto, então vem comigo que a gente vai ver na mãozinha. Então, pessoal, chegamos agora à nossa quarta e última aposta de tema para o Enem 2022 nesse nosso episódio do Luz, Câmera e Redação. E a aposta que eu estou trazendo para vocês é essa aqui: as potencialidades do turismo para a economia brasileira. Pergunta que todo mundo deve estar se fazendo: mas por que este tema? O que justifica essa escolha? Vamos então às razões que nos levam a apostar no turismo. Razão número 1, gente. Quem tem acompanhado a mídia tem visto que nos 2 últimos anos o turismo foi um setor econômico extremamente prejudicado pela pandemia da Covid-19. Porque em virtude do isolamento social e das restrições, muitas pessoas deixaram de viajar e de incluir o turismo como um lazer. Então esse é um setor econômico que sofreu muito nos 2 últimos anos, teve perdas financeiras muito expressivas. Inclusive eu separei aqui algumas matérias que tentam dimensionar esses prejuízos aqui para nós. Por exemplo, a gente tem essa manchete da Isto É, que diz aqui que o turismo brasileiro teve perdas de 477 bilhões de reais em 2 anos de pandemia. Então a gente não está falando de qualquer prejuízo financeiro, é um prejuízo bastante expressivo. Assim como a gente tem essa outra reportagem aqui do início desse ano, que diz que o turismo brasileiro está então experimentando uma pequena retomada após esses 2 anos de pandemia. Então é um setor que está tentando voltar a crescer depois de 2 anos de isolamento social e perdas financeiras. Razão número 2, gente. Uma proposta ligada à área do turismo é, ao mesmo tempo, uma proposta ligada ao eixo temático da economia. E seria uma proposta bastante surpreendente no momento da prova, porque quando a gente pensa no eixo da economia, a gente geralmente vê apostas mais ligadas a temas como educação financeira, que é um assunto não muito trabalhado nas escolas, ou apostas ligadas ao endividamento das famílias, que é um problema social bem grave que a gente tem no Brasil. E embora essas duas são apostas legítimas, a gente está trazendo uma terceira aqui, que é a questão do turismo, para justamente então mostrar como a prova também pode surpreender dentro de um eixo temático que há algum tempo já não é cobrado nas propostas de redação, tá bem? Outra questão que a gente pode levantar aqui é que, além do potencial econômico que o turismo tem, caso ele for bem explorado, ele pode também ampliar a geração de emprego e renda no país, que são outros problemas sociais que a gente enfrenta, né? A questão do desemprego e da desigualdade social. Terceira razão que a gente levantou aqui:
O Brasil, gente, com a sua diversidade cultural e com suas belezas naturais, que estão bem distribuídas entre as 5 regiões geográficas do país, é uma nação com enorme potencial turístico. Mas apesar disso, uma crítica constante que se faz ao turismo brasileiro é a falta de infraestrutura para justamente poder explorar esse potencial e ampliar o turismo no país. Inclusive, separei aqui uma matéria da BBC News que vai justamente comentar que o Brasil tem um potencial turístico rico, mas desperdiçado por problemas estruturais, conforme revela um ranking internacional. Da mesma forma, separei outra matéria aqui que diz que o Brasil é número 1 em atrações naturais, mas ainda falta converter então esse ativo em negócios. Então a gente vê aqui que canais midiáticos apontam essas potencialidades do turismo brasileiro, mas também já trazem essa problematização, que é essa dificuldade em a gente conseguir explorar esse potencial que a gente tem. E aí vocês devem estar se perguntando, mas e se esse tema cair? O que eu posso usar como referência para trabalhar a questão do turismo? Pensando nisso, separei algumas dicas de repertório para a gente poder, então, ampliar os horizontes dentro desse tema. Primeiro aqui trouxe um repertório bastante queridinho da redação do Enem, que é a Constituição Federal de 88, porque no artigo 3 ela prevê a garantia do desenvolvimento nacional. E a gente pode, então, tranquilamente incluir aqui o desenvolvimento econômico, que pode ser alcançado, por exemplo, a partir do maior incentivo ao turismo brasileiro, tendo em vista justamente o potencial turístico que o nosso país apresenta. Outra referência à Constituição que a gente pode fazer está lá no artigo 6 da Constituição, que vai prever o direito ao lazer, que a gente sabe que engloba nas opções de muitas pessoas justamente o turismo. O turismo é uma forma de lazer a qual muitas pessoas recorrem, principalmente em períodos de férias ou de recesso. Então a gente pode trazer esse direito constitucional para fazer uma ligação com o tema. Outra referência sociocultural, gente, a canção País Tropical, do Jorge Benjor, né? Quem conhece a música sabe que os versos vão justamente fazer referência tanto à paisagem brasileira quanto a festividades típicas do país. Então, versos como moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e versos como em fevereiro tem carnaval, destacam justamente as belezas naturais e a cultura brasileira, que são aspectos que remetem, obviamente, às potencialidades do turismo brasileiro. Então, serve essa canção aqui como uma possibilidade de repertório. Outra questão que a gente pode trazer aqui é o conceito de globalização, que vem lá da área da geografia, e que está relacionado justamente à integração social, cultural e econômica que acontece hoje em escala global. E a gente sabe que esse fenômeno da globalização facilitou o contato entre as diferentes partes do mundo, o que obviamente então expandiu as opções e possibilidades de turismo a nível mundial. E por fim, uma última referência que eu separei aqui é o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, um escritor italiano, que vai contar as histórias do Marco Polo, que é um personagem que talvez alguns já tenham estudado nas aulas de história. E é um livro que vai justamente, então, provocar no leitor uma reflexão sobre como viajar para diferentes lugares agrega cultura e conhecimento para a pessoa que viaja. E a partir dessa reflexão que o livro traz, a gente pode, então, relacionar essa questão das viagens com a questão do turismo, que é uma atividade de lazer que também agrega um ganho cultural ao indivíduo que conhece novos destinos. Então, essas são apenas algumas dicas de possíveis repertórios que a gente pode usar para debater esse tema, que se cair vai ser uma surpresa, mas sei que todo mundo vai estar muito bem preparado para falar sobre ele. E aí, pessoal, depois dessas 4 apostas, chegou a hora de vocês contarem pra gente qual delas vocês acham que vocês vão encontrar no Enem de 2022. Contem para nós aqui nos comentários. Basta escrever qual dos temas vocês esperam ver lá no dia da prova, tá bem? Por hora eu me despeço por aqui. Vocês ficam com o meu beijo e eu passo a bola pro Gabs. Quero saber se vocês anotaram tudo. E, gente, agora que nós já demos as nossas 4 apostas de tema, tá na hora de vocês começarem a treinar.
Então é só entrar em mesalva.com/redação e enviar seus textos para terem a correção dos nossos especialistas. E já sabe, tem mais episódio vindo por aí. E para não perder nada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Esse foi o Luz Câmera Redação, a série do Me Salva que vai te aprovar com um notão. Orewa Kaizoku Ninaru Otokoda. E aí, entendeu o nosso recado? Tem que entender, hein? Porque a gente vai falar hoje de anime na redação.